Olá, pessoal. Começando a primeira edição do Rádio e Música. E temos a ilustre presença de Ricardo San. Tudo É bem? isso. Tudo bem? E aí, Ricardo San? Obrigado por me chamar. Você sabe que eu adoro, né? Aparecer, essas coisas. Ah, mas tem que mostrar. A imagem é bonita. Tem que Bonito. mostrar. Vamos lá, o que você quer saber? Eu quero saber de onde que você veio, Ricardo San. Como assim, de onde eu vim? De onde você veio? Como começou toda a sua carreira, assim, Ah, de locutor, de radialista? Se você começou como radialista... sim. Ó, não, sim e não. Resumidamente, eu era caça-prêmios de FM, né? Vivia participando. Na época era Rádio Cidade, a Bandeirantes FM, naquela época era Bandeirantes, não era Band, né? Era Bandeirantes. Então eu vivia participando para ganhar prêmios. E quando eu ia buscar os prêmios, eu ficava lá observando os locutores trabalhando. Até que uma hora, teve um dia que eu ganhei um prêmio na Pool FM, que hoje é 89, né? E o locutor que estava no ar, ele saiu, pegou o elevador junto comigo e eu sabia que era ele pela voz. Naquela época eu nem me ligava em nomes e tal, mas eu falei assim: eu ganhei esse disco com você. Era um promo do Duran Duran, Wild Boys, 12 polegadas, é um remix, né? E ele falou: sério, tal? Eu falei: é. Aí, pô, é bonito lá dentro? Ah, por que que você não pediu pra conhecer? Vem amanhã, aí 6 da manhã que eu te coloco no estúdio. No dia seguinte, 5h30 da manhã, eu tava lá na Praça Oswaldo Cruz, na ponta da Paulista lá, pra conhecer o estúdio. E aí eu fiquei lá umas 2 horas com ele. E aí, eu tava com uns 14 anos. E aí eu falei, se é isso que eu quero fazer da vida. É, aos 14 anos. E aí começou. Foi Quem era o assim. locutor? Edmir Rabelo, tá aposentado. A última rádio que ele passou foi a Gazeta. É, Gaveta. aí foi assim, né? Ah, E aí, aquela coisa, né? E vai fazer o curso de rádio e tal. Dos 14 até eu estrear aos 19 foi um longo caminho. Cheguei até a trabalhar em banco. banco. Banco Bancário. Real. Fiquei 20 e poucos dias com registro na carteira. Depois de banco, qual que foi a sua primeira rádio, Aí eu assim? comecei em Araraquara, no Ah, interior. Rádio Morada FM. Morada do Sol. Aí foi lá. Aí da Morada para Santos, Santos para Metropolitana, Metropolitana Jovem Pan. E aí vai, aí foi indo, né? Ah, Aí Jovem Pan, inclusive, que você trabalhou, eu acho que de 92 até 92 a 97, 97, aí saí, primeira fui pra passagem. Transamérica e fiquei um tempinho lá, só 22 anos. Aí, né, o mundo deu voltas e hoje eu tô na Jovem Pan de novo. É, inclusive na Transamérica, É, Ricardo San foi meu chefe, foi meu coordenador. É exatamente. isso. Ele ficava lá no estúdio, ele é meu mentor praticamente. Ele que me ensinou algumas coisas Esse que eu menino tinha sei. uns. Você tinha o quê? Você era maior de idade já? Era 18. É? 18 anos. Mas ele, você não gostava de mim. Eu lembro, assim. Não, não é não. É que eu tenho a cara feia, né? Todo mundo acha que eu sou bravo, né? Até muita gente hoje ainda fala assim: nossa, a Priscila, que é locutora da Jovem Pan, ela me encontrava no elevador, que ela fazia outra rádio, né? E aí, quando ela. Um dia ela falou assim: eu tenho muito medo de você. Quando ela pegou mais intimidade, né? E não foi o primeiro caso. Muita gente falou assim: nossa, quando eu entrei na rádio tinha medo de você, porque eu acho que eu tenho a sobrancelha arqueada, né? Então, quando eu não tô sorrindo, parece que eu tô bravo, irritado, sem paciência. Mas não, eu sou um amor de pessoa. É, um amor. Ele chegava, eu tava ali na produção, ele chegava e falava: E aí, aprendeu tudo certinho? Direitinho? Eu não era sonoplasta ainda, eu ficava É, escrevendo texto de jornalismo, que é a tia Gislaine que me colocou pra fazer. Ô Sam, mas voltando pela sua primeira passagem ah, na Jovem Pan em 1992, hum. teve um momento que você me contou que foi assim, marcante, não sei se foi marcante, não sei se é a palavra, mas que você fez a mesa pro Luciano Huck. Foi um dia o meu coordenador falou assim: ó, um cara vai começar aí e você vai só operar, né? Ele tá entrando Uhum. com o programa dele e tal. E aí, eu não sabia quem era o cara, ninguém sabia, né? E Uhum. aí acabou virando isso, né? O engraçado é que na semana seguinte ao programa, à estreia do programa, o coordenador, meu chefe, que era o Alexandre Burus, que ele perguntou: e aí, como é que foi? Falei, ah, legal, mas ele é meio fraco. Eu falei isso, ele é meio fraco, né? Ruim, raciocínio lento. Era Acho que só o o cara Luciano se Huck. Mas era muito diferente, assim, Não, do não, que é. era o Era primeiro, pra- eu acho que era o primeiro contato dele com o microfone, né, desenvolvendo um conteúdo, né? Então, assim, realmente, mas, né?
Errei um pouquinho só, né, na minha avaliação. E daquela época, de 92 pra 2023 ou 24 que você voltou pra Jovem Pan? Eu voltei em 23, em abril de Tem 23. muita diferença, assim, do que era o rádio naquela Ah, época não, para tem, hoje em tem. dia? Mudou muito, né? Eu não tô nem falando de Jovem Pan, tô falando de rádio, né? O rádio mudou muito, né? O rádio hoje tem imagem, É, muitas emissoras geram conteúdo para redes sociais também, né? Então não fica só o off, né? Então, assim, tem essa preocupação com a imagem hoje em dia. Se isso, algumas emissoras, né? Se isso casa com esse tipo de veículo, se é abrangente, se dá para fazer um cross, né? Naquela época era rádio puro, né? Tanto que não tinha. A informática não estava desenvolvida para rádio, não existiam softwares para operação de rádio, era tudo não? manual. Você era a cada arquivo, um bloco comercial, cada comercial de 30 segundos era um botão que você disparava e um cartucho que você tirava. Então, não é força de expressão você dizer que o locutor ele suava. O break comercial pro locutor era aquela coisa, né? Você tinha que ser um polvo, né? 8 braços, né? E hoje não, você tá lá ao alcance de um mouse, né? Então, o rádio tá muito diferente hoje, né? Não vou dizer se tá pior, se tá melhor, mas assim, a vida ficou mais fácil, né? É, eu lembro que você comentou Né? comigo uma vez que você saía cansado do estúdio. Não, Que, era um puta, cansaço colocar mental e música. físico, porque você não parava, né? Então tinha a gente chamava de árvores de cartucho, né? Então você virava e pegava e se parava e guardava e colocava e disparava. E o roteiro comercial era tudo num papel, numa prancheta, você ticava e pegava e ticava e colocava. Era Imagina, 4 horas fazendo isso. Hoje você tá lá, tá só assim, né? O mouse. Pum, pum, pum. Bate na mesa, não pode, né? Não, pode sim, não tem problema. Era A assim. Tigra vai adorar. A Tigra, nossa editora de... Kátia, muito obrigado. Ô, Sam, e naquela época você chegou a errar alguma vez? De colocar. Eu não sei se tem cartucho invertido. Ah, não, Não a sei. gente tinha um lance que a gente chamava de cartucho fora do ponto, né? Porque a máquina rebobinava ele para o começo do arquivo. Só que às vezes na correria algum locutor podia parar antes do rebobinamento completo e na hora que Uhum. você ia disparar, nada, né? Ou então saía pela metade, acontecia isso. Putz. Mas na minha primeira rádio em Araraquara, aconteceu um erro muito legal. Que em Araraquara eu trabalhava com vinil ainda, toca-discos, Nossa. tal, né? E a primeira entrevista da minha carreira foi com Paulo Ricardo. Paulo Ricardo estava saindo do RPM, estava começando a carreira solo, e ele apareceu em Araraquara para divulgar o trabalho solo e o meu chefe falou assim: "Ó, o Paulo Ricardo vai entrar aí, você faz uma entrevista rápida com ele". Eu tava com 19 anos, era a minha primeira rádio, acho que eu tava com 6 meses de rádio, de experiência. E o interior, assim, se vira. Não tem pauta, não tem ninguém, não tem produção. O cara chegou lá, tava lá, e aí? Né? Eu só conheci ele do RPM, que eu era fã do RPM, né? Na minha adolescência. E aí comecei a fazer pergunta, tal. Ele falou, tem uma música assim, e contou toda a história da música. Toca aí pra gente ouvir. Aí eu, vamos lá então, a nova do Paulo Ricardo. Pá. Aí coloquei no ar, tirei o fone, todo contente. Falei, pô, tô conseguindo, né? Ele puto olhando pra mim, você colocou a música errada, né? Nossa, para o cara que tá iniciando a carreira, né? E anos mais tarde eu voltei a encontrar com ele na Transamérica já e contei essa história, ele deu risada, pediu desculpa, essas coisas. Então... Isso aconteceu comigo uma vez, quando eu trabalhava na Rádio Gospel do Giba. Ah, Chegou uma artista, ela chegou com um CD. Eu era locutor, né? Entrevistava ela, entrevistando. Ela falou: Olha, coloca a faixa 3. Eu escutei faixa 6. Eu coloquei a faixa 6. Ela, é a música errada. se eu tivesse trabalhando com você, falar, seu burro! Seu burro! Aí eu só falei pra ela: Devido ao enorme sucesso. É um bordão que eu direcionava ele. Seu burro!
É, e foi. Histórias de erros tem várias, né? Tem várias. Mas essa eu lembro do início de carreira e que eu Hum. pude conversar com o protagonista do erro foi essa daí. Ah, tem a da Transamérica, que eu lembro que você me contou uma vez do não dá pra segurar. Eu acho que é Ah. isso. Eu Olha, não sei se pode falar dessa após, história. olha como o rádio dá voltas. A pessoa com quem eu protagonizei essa história é o Beto Keller, que hoje trabalha comigo de novo na Jovem Pan. Né? O Beto entrava depois de mim na Transamérica, e na época o Ira estava fazendo sucesso com uma música que é. Putz, esqueci o nome da música, mas o refrão é Não Dá Pra Segurar. E a Transamérica era uma rádio muito irreverente naquela época, era final dos anos 90. Então a gente tinha um equipamento com vários efeitos. Cada botãozinho era um efeito, chamava Digicart. Né? E tinha um instant replay também, mas nessa ocasião era o Digicart. Então tinha vários efeitos de zoeira, porque a rádio era muito zoeira, né, no final dos anos 90. E aí quando entrava o não dá pra segurar, eu soltava um efeito baixinho, mas a galera ouvia, que era um, né? Então o Ira ia chegar, não dá pra segurar, né? E aquele dia o Beto me ligou. Não tinha celular, não tinha mensagem de texto. Ele me ligou no fixo e tal. Tô chegando, vou me atrasar. Falei, não, tranquilo, se atrasar eu toco daqui o barco e tal. E foi. E a última música era do Ira. E eu lá, não dá pra segurar. E o DJ Kezinho tava comigo. Kezinho é um cara da cena da noite, é um DJ muito conhecido em São Paulo, trabalha com divulgação de artistas também. E o Kezinho, ele falou, meu, o que que você tá fazendo? Eu falei assim, não, 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 escuta aí, ó. Não dá pra segurar. O Kezinho rolava de rir, né? E o Beto tava ouvindo no carro, né? Só que como a comunicação não era instantânea na época, ele não tinha como me avisar um ocorrido. Aí eu terminei a música, tal, e o Kezinho rindo aqui no estúdio e tal, disparei o break comercial e o Beto não chegou, não tinha chego. Ele chegou no último spot. Ele chegou assim, cara, o Marcelo Nascimento, que era o nosso chefe, ouviu. Era uma história assim: o Beto entrevistou o Ira, e aí um ouvinte falou assim: por que que vocês ficam. O Ira colocou som de peido no meio da música? Só que não era o Ira era eu que colocava, né? E aí o Beto meio que desconversou e tal, e aí o Marcelo, depois que acabou a entrevista, falou assim: é o japonês que coloca som de peido. Fala pra ele que eu vou mandar ele embora. Aí o Beto entrou desesperado. Bicho, o Marcelo não quer mais que você coloque som de peido na música do Ira. Ninguém me falou nada. Não, esqueci de te avisar, tal. E enquanto ele conversava, o comercial acabou. Aí deu aquele branco no ar, né? Rádio Homo. E aí entrou Transamérica, aquele branco no ar, ele não sabia que botou apertado e vinha que ele apertou. Aí o Marcelo deve ter pirado, né, na Não época. sei que o Kezinho quase morreu rolando no chão de estúdio e o Beto puto da vida, né? E eu tava rindo pra cá. Ele disparou a música, não falou nada. Era época de cartucho que você colocava. Essa Os época era, cartuchos. era cartucho e esse equipamento, assim, cada tecla era um efeito, né? Era o Instant Replay e a Digicard, que você também ia apertando, tinham vários efeitos da Transamérica, né? É coisa dos anos 90 da Transamérica, né? Tinha arroto, vômito, enfim, um monte de coisas escatológicas lá e eu usava o peido sempre. E o ouvinte sempre ouvia e achava que era da música. Não, mas era eu, né? E o nosso chefe sabia que era eu que fazia isso. E o Nazi, na época que era o entrevistado, não entendeu nada quando o ouvinte falou isso. Tirando isso, que isso aí não foi um erro, isso aí É, foi proposital. é, O final foi um erro, é. beleza, que o final foi uma cagada, né? É. Um peido. É. Teve algum erro, assim, que você achou engraçado que aconteceu com você, com outra pessoa que você presenciou? Hum. Eu lembro que às vezes a Gislaine chamava estúdio ao vivo, e as perguntas? E não respondia. Não, Assim. teve uma coisa com outro locutor que hoje ele faz a Mix e a Disney. É Acho o Diego Baroni. Diego O Baroni. Diego Baroni, ele era estagiário na Transamérica, ele atendia telefone. Então fazia um programa. Eu, o Lui e a Renata. Renata, hoje ela se afastou do rádio. O Lui é voz padrão de emissoras de TV e voz padrão da Transamérica.
É bom lembrar que estamos em Sim. 2025 hoje, né? Porque o rádio muda muito. Então, hoje o Luiz está na Transamérica, a Renata está fora do mercado porque ela resolveu empreender e está se dando muito bem no ramo de chocolates. Renata Hum. Relento. Então, eram nós Manda pra três. gente. Manda pra gente. Era nós três. Eu, o Lu e a Renata. E o Diego era estagiário. O Diego Baroni era estagiário. Atendia telefone. E a gente estava lá no meio do programa tal. E aquele dia estava acontecendo um evento externo. E a gente tinha que ficar em contato com o locutor que estava no evento externo. Só que a lâmpada on e off da mesa, para quem não conhece rádio, são luminosos, né? Então, se tá off ou on, tá aceso o botão. Aquele botão tava queimado naquele dia. Excepcionalmente naquele dia tava queimado. E, e aí eu acabei de fazer o. A gente tava no programa tal, e quem mandasse a melhor, o ouvinte que mandasse a melhor resposta ganhava o prêmio da rádio, né? E aí entrou um ouvinte e a gente deu risada pra caramba. Aí fora do ar eu falei, Diego, anota o nome dessa ouvinte aí que a resposta dela foi legal. Ele, não, pode deixar, pode deixar. Dá o prêmio pra ela. Ah, legal, legal. E foi, no decorrer do programa, eu coloquei um flash da externa e pá. Só que o botão tava queimado. Eu achei que tava desligado. Não, mas os dois estavam apagados, só que tava ligado, tava no ar, né? E aquele botão realimentava o do microfone, mesmo que o meu microfone estivesse desligado. Dava pra ouvir, Nossa. né? Aí tava acabando o programa, o Diego fala assim: pra quem vai o prêmio? Eu falei: pra aquela menina. Ele: qual? Aquela que eu falei pra você anotar. Aquela que respondeu sobre tal coisa, tal coisa. Aquela lá, Diego, que eu falei pra você, anota aí que essa resposta é legal. Então, foi a Mariazinha ou a Luizinha? Eu falei: porra, Diego, não sei. O que você prefere, a Maria ou a Luizinha? Porra, Diego, caralho! Caralho, seu porra, eu não sei, vai que a música tá acabando, porra! E o Luiz e a Renata cagando de rir, né? Aí toca o telefone, alô. Oi, Transamérica Rio de Janeiro, é fulano. Oi, meu, tá muito engraçado essa briga aí de vocês. Que briga? Aí eu, briga? É, tô ouvindo aí, caralho, caralho. Tá bom, valeu, 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 é zoeira. Zoeira nada. Eu falei, tá bom, foi falha. Falha nada, é zoeira de vocês são muito loucos, tá? Tchau. Era o diretor da rádio do Rio de Janeiro e achando que era proposital. Aí o Luiz já assim, o que foi? Eu falei, tava vazando ele. Puta. Aí o Luiz entra no ar, é hora do almoço, quem queralho? E ficou por isso, né? Não sei se. Só que não saiu tão audível no ar, né? A Porque tava. música tava em cima, o compressor E aí no... o meu microfone estava Ah. desligado, mas estava realimentando, dava um pano de fundo lá, um BG, né? Então foi isso, né? Ainda bem que era uma rádio de humor. Imagina se fosse Sim, uma não, Alfa, uma Antena 1, sei lá. e a gente está falando isso de 1999, 2000, né? Aquela Sim. época o rádio era muito tímido para essas coisas, né? Hoje em dia até, né? Você ouve por aí, né? Mas, né? Aí. Eu lembro que dessa época, eu não vou dar exemplo, eu vou dar um Ah, exemplo assim geral, que você e o Reginaldo curtiam muito uma banda. E vocês nunca ah, tinham sim, sim. visto a imagem das pessoas. O E Reginaldo, o aí, Reginaldo e Cursino, Reginaldo, operador, a gente, e aí né? quando chegou a imagem, vocês falaram, nossa, é isso? Vocês se assustaram. Pô, aí, enfim, o que salvou nessa época foi que o próprio coordenador do Rio de Janeiro achou que era proposital e ele estava gostando, e o Lui entrou, queralho, queralho. O Lui é um cara muito rápido de raciocínio, né? E aí, enfim, e a gente deu risada pra caramba depois, e o Diego até hoje lembra dessa história. Lembra? Lembra, né? Diego, então, estagiário. Já virou locutor da Mix e da Disney, Diego Baroni. Nossa, são muitas histórias, né? Muitas, muitas. Tem muitas histórias. A Transamérica teve bons estagiários, né? Estagiários que vingaram, né? Ó, você é estagiário da Transamérica. Entrou colando adesivo, não foi? Colando Ah, adesivo. tá aí. Hoje Promoção. é um sound designer do Uhum. mercado, um dos principais aí, tá na Nativa, né? Obrigado. Então, passou por grandes emissoras. Foi Ah, sound designer da Transamérica também, da Play FM, da a Disney ainda Disney também. também. Então, assim, a gente tem várias histórias de estagiários
que vingaram e se tornaram monstros no bom sentido, né? Ana Martins, da Metropolitana, que tá na Transamérica hoje Ah, no também. esporte da É, Transamérica. ela também atendia telefone. Atendia telefone e era estagiária da Transamérica, no programa que eu fazia, né? São Que várias histórias. E legal. esse programa que a Ana Martins era estagiária, era eu junto com a Simone Garuti, que é a esposa do Zé Américo do Café com Bobagem, né? Então tem muito. A gente vai ficar aqui até o mês que vem. Se for detalhar tudo, né? Uma coisa vai ligando a outra. O programa com a Simone era um programa que vocês ligavam, né, Era pra um chamado Dona casais Encrenca e era um programa feminista. Só mulher feministas. participava. A gente tinha um tema no ar, só mulher podia dar resposta. E quando entrava homem ligando, a gente tinha um efeito de caindo no abismo. E plá, tu. Então, esse efeito eram 8 segundos. Então, o cara só conseguia falar por 8 segundos. Alô, quem é? É o Thales. Oi, Simone. Eu cortava ele, a gente derrubava a ligação. Então era um Caraca. programa feminista. E a Simone tava com 19, 20 anos. Hoje ela é repórter da Luciana Gimenez. Uhum, Então, assim, também ela tava começando a carreira lá, né? sim. É assim. O programa de vocês era que como se fosse um teste de fidelidade, né? Isso, Vocês ligam. é. Chegou aí gente lá na rádio reclamar com vocês, falar: Meu, vocês estão Foi. destruindo meu relacionamento. Esse teste de Tal. fidelidade que o João Kleber faz armado aí, a gente fazia de verdade na rádio. E foi a gente que começou. Tanto que isso deu repercussão, saiu em jornais, tal, na época. E o João Kleber chamou a gente para fazer o que a gente fazia no rádio no programa dele. A gente foi lá umas 3, 4 vezes. Com câmera? Não, a gente fazia o que era do rádio, o áudio, e a gente ia lá no Ah. palco, né? Né? E aí ele teve a ideia de transformar aquilo com imagem. E aí ele foi fazer, né? Só que o nosso era teste de resistência, era o nome. Então a gente pegava os dados do cara, a Simone ligava, seduzia o cara, só que a esposa estava ouvindo na outra linha, a gente tinha 2 linhas, né? E aí a gente colocava a fulana que te seduziu, tá na outra linha, fala alô aí, ele, alô! Aí na outra linha era a esposa do cara, ô seu cachorro! Blá, blá, blá. Aí saía muito palavrão no ar, um xingando o outro, e era tudo de verdade, não era armado. Ao vivo. Ao cem vivo, por cento ao vivo. sem edição, era ao vivo. Nossa, e o Era ao- controle Não da. tinha, não, então, saía palavrão no ar, né? E a Simone, nessa época, ela já estava começando a ser repórter da Luciana Gimenez, então ela tinha livre acesso à produção da Rede TV. Aí um dia ela falou assim, ó, o pessoal da Luciana Gimenez vai vir filmar os bastidores aqui. Falei, que legal, tal, né? Eles estavam lá, né, tal. E aí apareceu um casal brigando na recepção. Eu vi que tava, né, gesticulando, aí a recepcionista me liga. Transamérica tinha um aquário, um vidro que dava para ver a recepção. E ela falou assim: Ô Sam, tem um cara aqui, ele falou que vocês estragaram o relacionamento dele, com ele, vocês colocaram ele no ar sem ele permitir, ele quer falar com você. Aí eu falei, tá bom, quando eu acabar o horário eu vou aí falar com ele. Fala pra ele aguardar que eu falo com ele. Tal. E eles discutindo muito. Aí entrava a recepcionista toda preocupada. Ele falou que vai entrar no estúdio. Eu falei assim, que ele não pode entrar. Eu vou lá falar com ele, fala pra ele ficar calmo, né? E aí os caras da reportagem, falaram assim, isso acontece sempre? Eu falei, não, primeira vez. Pô, isso dá matéria pra vocês, filma aí. Então vou filmar. Ele ficou filmando tudo, né? Aí saí para recepção e aí começou uma breve discussão e aí um cara que era servente da rádio, ele só lá assim do meu lado, só ouvindo, né? Grandão e tal. E aí o cara começou a gritar com a mulher e começou a chacoalhar a mulher. Nossa, esse servente não teve dúvidas. Pá! Deu uma porrada no cara, o cara saiu da recepção assim, ó. E aí, quando eu olhei, a mulher dele tava dando risada pra mim. Eita. E eu assim, que porra é essa? Ela assim, Ricardo, você acabou de cair na pegadinha de João Kleber.
Não pode bater na mesa. E o cara no chão lá, assim. Falei, pô. O cara no show querendo no filme que você gravou. E a rádio inteira sabia, menos eu e o servente. Foi justo o cara que... Nossa. A recepcionista sabia, tava todo mundo sabendo, todo mundo avisado que ia ter uma filmagem da Rede TV e tal. Tava todo mundo sabendo, menos nós dois. E o cara, como eu tenho paciência oriental, né, eu não fiz nada. Ele não, olha. Falando em paciência, eu sei que não tá na pauta aqui, enfim, mas contavam muitas histórias sobre espíritos lá na Transamérica, Ah, tem, que... da porta de vidro. Não, teve várias histórias Teve alguma de... com você, assim? Você acredita nisso? Porque falavam que no estúdio ao vivo, lá embaixo, que eram gravados É. Mamonas, Raul. O pessoal fala que Raul Seixas habita lá o estúdio. Né? Tem várias histórias. Teve um cara da Guarita, um segurança, que ele deu um tiro na porta de vidro porque ele falou que tava um cara lá. E, né, e não tava. Então, assim, quem trabalhava lá de madrugada sempre tinha várias histórias. Eu mesmo trabalhava de dia, de manhãzinha. Quando eu chegava, eu sempre tinha, quando eu ia bater meu ponto, no relógio de ponto, eu sempre tinha a impressão que tinha alguém subindo a escada. Mas sempre, eu sempre olhava assim, né? E assim, outras histórias assim, o cara entrando, pô, cadê o fulano de tal? Falei, não sei. Ele não estava aqui agora? Falei, não. Eu vi passando aqui com uma roupa branca. Falei, não, não tava, ninguém entrou aqui. Aí o cara, meu Deus, isso aí é de estúdio, né? Aí tem as histórias que lá era um hospital antigamente, né? Que era um hospital psiquiátrico, naquela esquina e tal, né? Então são várias histórias do além. Tem a do Cido também, que ele conversou com uma Conversou com uma mulher, a mulher. mulher sumiu. O Dinho também viu dormindo lá e via a gente entrando e saindo. Aí ele perguntou pro cara, quem que entrou aqui? Não entrou ninguém. Então, olha aí, pessoal, a Transamérica é mal assombrada lá dentro, viu? Mas quem estuda essas coisas, esses tipos de fenômenos, o pessoal fala que onde tem muita transmissão, aquela carga de energia, eletricidade, isso aí atrai, né? Eu já li sobre isso em alguns lugares. Então, o pessoal acho que é da energia, também fala que tem, pessoal que trabalhou na antiga Manchete, lá no topo da Consolação, lá no fim da Paulista, o pessoal também fala que lá também tinha. Então, assim, É muita é, energia. Pra quem não sabe, a antena da Transamérica foi a maior da América Latina por vários anos. 180 É, é metros. gigante. E quando construíram aquela antena, tem relatos de vizinhos que eu conversei ali na Ah, rua, ah. de que eles estavam fazendo uns testes, a TV parava, mudava de canal sozinha, pra você ter ideia de que a Não, frequência entrava é uma assim. coisa forte, né? É, Então, assim, todo lugar que tem transmissão de radiodifusão, aí o pessoal sempre relata algumas coisas sobrenaturais, assim. vamos mudar que eu tô ficando com medo. Não pode falar, não pode. Tá. Eu ia falar. Eu pensei num outro bordão que é pra ele. Não pode, pessoal. Ô Sam, você tem algum vício? Ou tinha algum vício de quando você ia fazer locução? Quando você tava lá fazendo sua locução, você tinha alguma coisa assim? Tinha, na época da Transamérica, que eu passei por algumas fases, assim, né? Uhum. Quando eu fazia a locução, é que a Transamérica quase sempre eu formei dupla, né? Então eu formei dupla com É. a Simone, depois formei dupla com a tia Gisane Martins, que hoje, em Uhum. 2025, tá na Nativa, né? A tia pensavam que vocês eram um casal. Casal cacete. Esse era um outro bordão da época, né? É, eu sempre falava assim para as pessoas, né? Mas fala a verdade, vocês são casados? Eu falo que não, ela diz que sim. Você acredita em quem? Então. E ela é meio louca, né? Então, então eu sempre trabalhei quase que em dupla durante toda a minha carreira na Transamérica. E raras vezes eu fazia sozinho. E quando eu trabalhava com a Gislaine, por exemplo, eu não operava. Então, aí acho que foi a partir daí que meu vício acabou. Porque até então, sempre quando eu falava operando, eu tinha que apoiar meu pé em algum lugar. Uma das pernas tinha que estar em desnível com a outra, porque eu conseguia falar melhor, saía mais fluida a coisa.
Então eu pisava numa lata de lixo que tinha embaixo da mesa. Então quando a faxineira tirava o lixo, eu começava a gaguejar no ar. Pega o lixo! Aí eu... Então, assim, todo mundo falava assim, o Sam só consegue falar se pisar no lixo. Tinha essas coisas, né? Mania boba. Perdeu essa mania, porque eu já fui lá Não, na então. Jovem Pan e você não faz Aí isso. quando a Gislaine, a gente foi formar dupla no 2 em 1, ela que Uhum. operava, né? Então aí já parei, né? E aí esqueci. Aí depois da Transamérica eu fiz a Play e já não usava mais lixo. Eu lembrei de uma história, É. essa é comigo na Transamérica. É. Que eu editei uma música, né? Subi pro ar. Aí tocou a música. A Gislaine, tá grande essa música, né? Você lembra disso? Não, mas eu lembro desse fato, mas não lembro que fim O levou. que aconteceu? Ah. Tinha a música aqui, acabou a música. Eu não sei por fim o que aconteceu, eu dupliquei a música. Então acabou e entrou de novo. Tá grande essa música, né? É que nem o da chamada. Você lembra da chamada? Qual delas? Porque eu lembro do... Nossa, o locutor tá agressivo ou acontece, essa daí é muito boa. É que na Transamérica eu que escrevia as chamadas. Então mandava pro locutor, e aí tinha, nessa ocasião era uma voz de uma menina, né? E aí a menina gravava, ai, como que é? Não entendi, né? E aí para eu brifar o locutor, eu coloquei entre parênteses, né? Como se você dissesse, não, sua burra, e o texto que ele deveria gravar. Só que o locutor, o Pedro Luiz, puta voz, Pedrão. Sim. Pra Tem que mim tá aqui, é inclusive. voz eterna, voz padrão eterna de todas as rádios deveria ser. Sim. O Pedrão pegou aquilo lá e gravou. Não, sua burra. Não, 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 né? Ele fez pra, eu creio eu, pra pegar a entonação, né? Não, sua burra. Não, 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 explicando na chamada. Aí foi pro operador, o operador nem viu, nem leu, só, né? Não seguiu o texto, só foi pelo áudio e montou. Nossa. Aí entrou no ar, né? Ah, mas como que é assim a promoção? Não, sua burra! Aí eu tava no ar assim com a Gislaine, eu falei, ai caralho. Aí a Gislaine, nossa, Sam, não ficou meio agressivo? Eu falei, ficou, porque não era pra entrar aí. E aí foi lá, editou e cortou, né? Então, né? Você tem alguma história engraçada assim com a tia que você passou Nossa! com ela? Com a Ah, uma tia? vez ela... Que possa contar, né? Porque Ah, aqui pode, né? Ela falou... Eu não sei que eu falei alguma coisa pra zoar. E aí ela abriu o microfone. Que trocaralho do cadilho! falou no ar. Falou no ar. Que trocaralho do cadilho! O pior é que você não podia nem dar bronca. Eu já tava rindo, né? Tava rindo. Mas de bola fora com ela, tem várias, né? Tem várias. Muito tempo trabalhando juntos, né? Foram 22 anos de Transamérica com ela. Formando dupla há quantos Acho anos? que 14 anos formando dupla, programa em dupla, que era o 2 em 1. E depois, nos bastidores também formando dupla na gestão, né? Ela era a diretora e eu era o coordenador, né? Então, assim, a gente se batia, debatia, se convivia. Uhum. Então tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Como coordenação da Transamérica, o que você fazia lá? Cuidava de admissão de estagiários, orientação de estagiários, seleção de locutor, né? E textos, escala, fazia, Sarcófago também, que eu lembro que você escrevia os textos do sarcófago. fazia café, tinha uma maquininha lá, eu Na sala apertava do Johnny. botão. Fazia tudo, fazia tudo. Trollava as pessoas. Essas pessoas trollavam.
Várias vezes, Trollava a várias, tia. não. Ah, a tia, a gente chama ela de tia, não só a gente, mas com muita gente da Transnet, porque eu começava a falar tia, né? Eu falei que ela ganhou um upgrade, que agora ela é vó. Engraçado que eu comecei a chamar ela de General e ela ficava puta, né? E eu falava no ar, General Martins e tal. É que um belo dia ela mandou fazer uma plaquinha pra eu colocar na porta dela. Um adesivo assim, Tava ó. lá, General Martins. Ah! Mas ela era brava. Eu lembro que eu aprendi com você. Ah, quando você for entregar a chamada, fala pra ela que tá top. Porque assim, tinha a Transamérica Pop de São Paulo, a Hits e a Light. A Hits eram mais de quase 70 filiais, né? A gente chamava de franqueado, não era nem porque não podia falar filiais, são franqueados. Então, essas 70 franqueadas competiam, porque a Transamérica Hits era uma rádio popular. Então ela competia com Massa, com Isso. Top, com um monte de. Com Ótima. Aí eu entreguei a chamada pra ela e falava: ficou top a chamada, né? Ela. Top, eu ganhei! Ficou massa, né? Ela começava a atacar as coisas e vinha assim, ó. A gente gostava de provocar ela, né? Porque ela era muito Adorava. pavio curto, né? Demais. Agora virou vó. Agora tá calminho. Ai. Ô Sam, na sua visão, assim, de mercado geral, o que você acha que falta pro rádio hoje em dia, de mudanças, assim, num contexto geral? Olha, o rádio, assim, eu acho estranho hoje, rádios adultas que falam pouco, né? Quase se igualando a streaming, né? Tocando muita música e pouca comunicação, né? Ao contrário das rádios populares, que falam bastante, que trazem ouvinte, né? Eu acho que falta isso para as rádios adultas, né? Ter uma comunicação próxima, né? Não tô dizendo aquela coisa igual rádio popular que você conversa e coloca o ouvinte e tal. Não, mas sinalizar. Tô aqui, tô com você, essa é a música tal, né? Eu acho que falta isso, né? Falta, em alguns casos, tem gente que trabalha muito bem isso, mas conversar o digital com o que está no ar, né? Porque às vezes você ouve uma coisa no ar, aí você entra no perfil da rádio, não tem nada a ver com o que está no ar, nem mesmo a promoção não é citada, né? Ou você entra na rede digital de algumas rádios, tem uma notícia lá de um artista que nem toca na rádio, e o que está tocando na rádio não vira notícia, né? Então tem, né? Eu estou falando tem coisas específicas, tem situações específicas que é trabalhado bem, mas eu estou falando que eu vejo muito isso. Não que Uhum. todo mundo faça isso, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que tem essa coisa de tentar conversar, né? Porque cria-se um departamento pro digital que não conversa com o artístico e ficam duas coisas, né? Na Transamérica a gente tinha uma briga, né? Para isso, né? É. Para unificar tudo, para casar o que estava no ar com o que estava nas redes, né? A Gislaine era muito preocupada com isso. Então, assim, então, assim, tem gente que consegue fazer o trabalho direitinho, a lição de casa, mas eu vejo que tem gente engatinhando ainda nisso, Por enquanto, até hoje, 2025, né? a gente teve a Play FM, que era uma rádio adulta, É, adulta popular, assim, é, na é, medida. é. Mas a gente não tem mais hoje em dia. A gente tem a Alfa, Antena 1, só que eles não falam, eles é pouca fala. A Play teve uma comunicação. A Play foi uma rádio diferente, né? A Play era uma rádio divertida, né? Né? Então ela tinha programa. A gente falava que era uma programação adulta porque ela era basicamente flashback, né? Uhum. Só que a comunicação era popular, era uma rádio popular, né? A gente trazia o ouvinte, a gente conversava bastante, a gente falava a cada duas músicas, tocava duas e falava, né? Então era uma rádio diferente, né? Pena que o projeto não continuou, mas era uma rádio muito gostosa de fazer. Gostosa de ouvir também. É, Eu que tenho 28 anos, escutava rádio no carro. então, Escutando. então É, foi uma rádio é. divertida, né? Porque ela é uma rádio que trabalhava com flashbacks,
mas que não tinha aquela linguagem de rádios que trabalham com flashback, que é de falar pouco, limita-se a dizer a hora certa, o slogan, né? Uhum. Então era uma rádio diferente. Já que você falou da Play, Hum. vamos escutar um áudio seu? Vamos? Play? Bora? Never say goodbye, nunca diga adeus, mas às vezes é preciso, né? Bom Jovi aqui na Play FM, dentro do nosso delivery. Bora pra mais uma entrega? Bom dia. Bom dia, Ricardo San. Oi. Estou triste porque a rádio vai acabar. Toca uma música pra mim, uma música bem alegre. Pra Márcia Baruti. Boa, Tchau. Márcia, obrigado. Você pediu uma música bem alegre. Vou tocar uma que é a cara da Play, desde que a gente entrou no ar no dia 31 de julho de 2020. Pra todo mundo dançar, porque eu sei que vocês só querem se divertir. Que áudio maravilhoso, hein, Ricardo Santos? Despedida. A Play teve uma coisa assim. Eu sempre passei a minha vida trabalhando em rádio jovem. Naquela época a gente falava muito rádio jovem, né? Hoje em dia eu não tenho mais rádio jovem. Rádio velha. Anos Midi. 2000 e 90 era rádio jovem. Então eu fiz 5 anos de Jovem Pan, depois 22 anos de Transamérica. E estava surgindo o Projeto Play, que na época não tinha nem nome, né? Aí o Marcelo Dias, da Band FM, ele falou para mim, olha, eu tava desempregado porque todo mundo foi mandado embora da Transamérica em 2019, né? Todo mundo demitido, tava no meio dessa, você foi demitido também. Não, não fui, mas quase. Agradeço ao Luiz Augusto e Marcos Braga, que me salvaram na É mesmo? época. Foram os que me salvaram. E eu lembro que nessa época, eu acho que um pouco antes até, antes, porque ali já tava... Eles podiam demitir 5 por semana. Ah, tá. Você lembra disso? Não, porque eu fui a primeira leva. Tanto que eu não trabalhei nem com o Luiz Augusto, nem com o Marcos Braga. Eles chegaram depois que eu tinha sido demitido, né? Então foi a rádio inteira, né, demitida no final das contas. Mais de 50 Foi. pessoas. Porque todo mundo que era CLT virou PJ. Foi a pejotização da coisa. E aí eu tava desempregado. Ia fazer um ano que eu tava desempregado. Era o auge da pandemia e a Play ia surgir. O Marcelo Dias da Band falou assim: ó, o Grupo Bandeirantes vai subir uma rádio assim, 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 não tinha nome ainda. E eu falei, pô, eu tô afim, tô parado, né? E aí ele foi falar com o diretor que era o Betinho. E o Betinho ficou meio receoso, mas Ricardo, você nunca fez rádio popular e tal, né? E aí, quando a rádio ia entrar no ar, tá faltando um mês pra rádio entrar no ar, a Gislaine já estava em conversa para ir para a equipe. Ela falou assim, chama o Sam. Aí eu, puta, mas ele, não sei, rádio popular não é a praia dele, ele é mais rápido tal, né? A locução dele é mais veloz tal. Aí, como a Gislaine enche o saco das pessoas, ela encheu tanto o saco do Betinho que o Betinho me contratou. Eu acho que foi a mesma coisa comigo. Eu acho que vocês ficaram tanto enchendo o saco do Betinho que ele também estava desempregado. Então, a Gislaine, eu já falei isso pra ela, né? Que eu devo muito ao que aconteceu na minha carreira a ela. Porque ela, em momentos cruciais de eu crescer, ela estava envolvida. Então, ela sempre, né? Vai, né? Dá um Ela sempre me empurrão, ajudou. né? Eu virei coordenador na Transamérica por causa dela também. Ela que que ficou foi? lá. Eu lembro que... Existia vaga, sim? Porque ela subiu. Ela era coordenadora, e aí o diretor na época foi demitido, ela subiu para a direção e precisava de alguém para coordenar. E aí tinha alguns nomes. E aí eu lembro que acho que ela foi sondar lá, né, e jogou meu nome. Falou assim, mas ele é muito quieto, tal, porque eu tenho essa natureza tímida, né? Mas não é tímido nada. Mas É personagem, galera. Galera, é personagem. aí eu falo, não, mas ele é muito reservado para comandar uma equipe, né? E ela falou, não, ele é professor, na época eu era professor de Senac, né, na área de locução, ele é professor, ele faz isso, ele coordenou uma rádio web, um projeto que eu fiz pro Japão aí, na época. E aí, assim, eu acho que ela encheu tanto o saco que também... Também foi. Eu sempre falo, toda vez que eu tive a oportunidade de crescer na carreira, tinha um empurrão da Gislaine lá, da tia que agora é vó. Você ficou com medo quando você se tornou coordenador? Você falou, puta, meu, tenho uma responsabilidade agora gigante. Sabe que não? Não? Não.
Foi de boa? Porque eu fiquei com medo quando eu fui dar aula, né? E eu acho que depois de eu ter dado aula no Senac, fiquei 4 anos dando aula no Senac. Aí eu acho que eu falei assim, é a mesma coisa de você segurar uma sala de aula, você segura a equipe aqui. O que era mais difícil ser como coordenador? Atuar. Ah, Putz, sumiu a palavra da minha cabeça. Lidar. ah. Lidar com o locutor chato. Não, até tem de tudo, né? Locutor que Tem, quer ser coordenador. não, é locutor que não quer trabalhar, né? Aí você fala, pô, o cara se propõe a fazer uma coisa, ele não quer fazer a coisa, tem preguiça, né? Isso aconteceu, né? Mas Pronúncia errada também. Que você escrevia no sarcófago. a gente tinha, na época a gente fazia um glossário, né? A gente tinha lá uma cola, colocava no locutor quando entrava música nova, a pronúncia é essa, a gente colocava do jeito que se pronunciava, tinha essas coisas. Mas assim, o lance mais difícil é lidar com egos, né? Estagiário que tá chegando no mercado, você tem que ter muito cuidado, né? Para trabalhar com estagiário, porque são pessoas jovens, tem muitos ideais, muitas fantasias do que é o mercado, do que é a profissão, né? E não tem aquela estrutura emocional toda que a gente tem, né? Então, tinha essas coisas, né? Você tem que lidar com várias personalidades, né? Falando em estagiário, algumas vezes, eu não vou citar nomes aqui, mas a Transamérica era a única rádio que tinha estagiário e tinham vários estagiários e produtores. E era a única rádio que descia ou o estagiário ou o produtor para o estúdio, para acompanhar a gravação do comercial. É. Porque a demanda era muito alta, assim. Eu acho que hoje em dia não deve ter nenhuma rádio que tivesse a demanda que tinha na Transamérica de comerciais. Então, descia lá com texto. Aí, às vezes, eram 20 textos de comerciais, 30, enfim. Aí tinha um locutor que, eu acho que ele fazia de propósito. Ele adorava fazer isso. A menina corrigia lá o texto certinho, mudava as palavras assim, entregava pra ele. Ele falava, pô, você não checa o texto antes de descer? Não fica verificando. Eu lembro que ele fez 3 estagiárias chorarem. Coisa que hoje em dia Então, não dá mais pra fazer. Hoje em dia eu, você tem que ter tato, cuidado. eu costumava me preocupar com isso, né? Mesmo naquela Eu época, acho que né? você nem sabia dessa história, eu sabia. Sabia Mas porque não fui eu que contei. Não, os estagiários me relatavam, né? O fulano de tal é grosso, tal. Então, eu tinha que fazer o meio de campo de tudo isso, né? Não, mas é porque ele é assim, não, porque ele é nervoso. Então, você tinha que dar uma amenizada em tudo para deixar a equipe motivada. Então, a dificuldade de se coordenar uma equipe é essa, né? Você sempre tem que deixar a galera com tesão de estar lá, né? Não deixar a peteca cair. Por isso que eu falo que ser locutor é mais divertido do que coordenar, né? Locutor, você tá, né? E coordenar implica em uma série de preocupações, né? De motivação, de acolhimento, né? Então, não é fácil, Não é fácil entender o outro, né? né? Como pessoa. Voltando um pouco ao rádio antigo e coordenação, direção, diretores. Tem alguma trollagem que fizeram com o diretor? Eu lembro de uma caixa que você. Não, o Café com Bobagem era campeão, né? Em fazer trollagem. Quando eu entrei na Transamérica em 97, eles estavam lá. E os caras colocaram. Pegaram caixa de freezer, né? Caixa de freezer, de papelão, Ah, E o cara entrou lá dentro e foram entregar o freezer pra diretora da rádio, né? Adivinha, né? Então, assim, os caras do Café com Bobagem eram muito loucos na época, né? Hoje eles já estão calmos também. tem mais coisa deles, que você lembra? Nossa, tem um monte de coisa, meu. Tem um monte de coisa. Não dá pra ficar. É melhor você trazer um deles aqui, E ou o contar a história. Quartini, ou o Zé Américo, que eles contam as histórias, né? Uma coisa curiosa que ainda bem que você fez lembrar disso. Eles fizeram a Play, né, também. Fizeram.
Quando eu fui demitido da Transamérica, julho de 2019, no dia seguinte eu recebi a ligação do Zé Américo. Era um cara que eu não tinha contato. A gente trabalhou junto lá em 97 e tal, e nunca tive contato com ele. A não ser, né, aquela coisa que ele é casado com a minha ex-colega de trabalho, que é a Simone Garuti. Então eu não tinha um network com o Zé Américo. E quando eu fui demitido, 22 anos depois de ter trabalhado com ele, ele me ligou, né, falando assim, ele estava coordenando uma rádio, né, ele falou assim, Eu olha, lembro. eu não tenho vaga, mas se você quiser fazer alguma coisa aqui, me fala. Eu invento alguma coisa para você vir trabalhar aqui comigo, né? Eu achei isso muito bonito do Zé, né? Porque era um cara que eu não mantinha contato, não, né? E ele me ligou com essa preocupação. Como é que você tá? Quer vir fazer? Fala aí, né? Só que eu tava tão atordoado com a demissão, né, que naquela fase eu não queria nem fazer rádio. Eu falei, não quero mais saber disso. E eu achava que eu não conseguiria fazer mais, né? Eu tinha perdido totalmente a confiança em mim. Então, mas eu lembro disso, né? Foi o cara que me ligou assim, quase que imediatamente, no dia seguinte, me oferecendo uma coisa que ele nem tinha, mas que ele poderia inventar se eu quisesse. O que você respondeu pra ele, você Eu falei, lembra? pô, Zé, eu vou esfriar a cabeça, né, alguma coisa assim. Agradeci, né? E foi, Ah, né? bacana a Não, atitude dele. ficou marcado, ficou Legal. marcado. Falei, pô, um cara que eu, né? Legal. O Zé tá na lista aqui do podcast, É. dos convidados que eu Ah, quero, que eu quero trazer. O Zé tem histórias legais e engraçadas pra contar. Enciclopédia. É. E ele parece que é o mais tranquilo do grupo ali, Ele em é, ele relação é. a trollagens e Ele e é tudo. ele é o freio da galera. Só que hoje o pessoal tá todo mundo, né? O É, pessoal parou. também se fizer o que eles faziam Não, naquela época, todo mundo tava preso, né? não dá, não dá. Sam, voltando aos trabalhos, você fez aí algumas campanhas para televisão de comerciais, enfim. Como Eu, que você começou a fazer comercial para TV? Te chamaram? coisa né? Sabe que eu não sei? Não sabe? Você não Como... lembra qual foi o primeiro, assim, que você gravou? Não, não Legal. lembro. Porque eu não sei como é. Eu acho que alguém ouvia tal, e liga na rádio e pede, né? Eu fiz, por exemplo, uma época em 2022, 21, 22, muita coisa para Buser, aquela empresa de tecnologia, de compartilhamento de transporte rodoviário, enfim. E aí, quem me indicou para Buser foi o Betinho. Ligaram lá para Bandeirantes, falaram, a gente precisa de um locutor e tal. E aí, eu gosto de ônibus. Como é o termo? Busólogo. Busólogo. Eu sou busólogo. E o Betinho sabia que eu era busólogo. E aí, uma empresa que trabalha com ônibus liga pedindo locutor, adivinha? Ah, Betinho, já tem um perfeito. Aí o Betinho me indicou e aí acabei fazendo voz para Buser, né, durante um tempinho. Agora, os outros que são anteriores a isso eu não lembro, mas eu fiz muita coisa, muitos comerciais de figurinhas que passavam nas manhãs do SBT, alguns na Record, né? Fiz algumas coisinhas aí. Fiz algumas vozes, dublagens para uma produção evangélica. Você Eu foi... cheguei, fiz a voz de Jesus. Né? Aquela coisa calma, irmã. Não sei o Inclusive, quê. você já Meu foi filho. reconhecido por ser Jesus. Pelo Daniel. Daniel Vidal. Daniel Daniel Vidal, o Daniel Vidal também, quando eu estava desempregado, ele também coordenava a rádio e ele também me convidou para fazer a rádio que ele coordenava. E eu estava para fechar. Eu ia trabalhar nessa rádio evangélica, só que nessa mesma semana o Betinho me chamou.
A gente quase trabalhou junto. Eu trabalhei nessa rádio É. evangélica. Pô, o Daniel Vidal, um cara, É. um diretor excelente, me ajudou muito. Eu tive tempo de aprender muitas coisas lá, de É. mixagem, Então foi um portfólio, assim, pra mim. Pô, agradeço O demais. Daniel Quase foi que a gente outra trabalhou pessoa junto. também que eu não conhecia. Gente Me boníssima. chamou e, nossa, me Adoro. tratou muito bem. Muito educado, muito gente boa. Que legal. O que a gente escuta agora? Ah, Jesus ou os comerciais? Ou os dois? Vamos os dois, Os dois. já vai na sequência, no atacado. Então tá. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho, porém, respondeu: Ah, não quero. Mas depois, se arrependendo, acabou indo. O pai, então, foi falar com o segundo filho e lhe pediu a mesma coisa. E o filho respondeu: Eu vou, senhor. Mas apesar de dizer isso, não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Faça sua parte e ajude a formar uma sociedade mais consciente. Bem, já vamos embarcar. Uma boa viagem para vocês. Amazonas, a natureza em todo o seu esplendor. Chegou o álbum de figurinhas da novela original Rebelde. Aventura, diversão, amor e música num show de coleção. Super-Heróis DC Comics, a coleção oficial de miniaturas de metal pintadas à mão. Super-Heróis DC Comics, o número 1 é o Batman. Chegaram as novas figurinhas Carrossel. Já imaginou guardar com você o querido Cirilo? A Sapeca Valéria, o bondoso Jaime e toda essa turma incrível. Figurinhas Carrossel, um amor de coleção da Panini. Já nas brancas. Caramba! Jesus! É isso. Jesus! Sim, filho. Jesus é japonês? De Okinawa? Histórias, né? Várias, acumulando materiais aí. História, Sam. Como É. que você chegou a São Paulo? Assim, eu sempre tive sorte de encontrar pessoas legais no meu caminho, né? Assim como foi a Gislaine que sempre me ajudou. Para chegar em São Paulo também foi a mesma coisa. Eu estava trabalhando em Araraquara e aí eu queria me aproximar de São Paulo. Araraquara dá umas 4 horas de viagem, São Paulo, Araraquara, né? Eu queria algo mais próximo, então eu ficava mandando fita cassete. Naquela época a gente gravava nossos pilotos em fita cassete. Para as rádios de Campinas, Jundiaí, Santos, Vale do Paraíba. E aí um desses pilotos vingou, me chamaram para Santos. Tony Lammers, que na época fazia o Amor Sem Fim da Rádio Cidade e coordenava a Tribuna FM em Santos. Ele ouviu meu piloto e me chamou, tem um final de semana para fazer aqui, um mês, cobrir férias, você quer? É a sua chance de você mostrar o seu trabalho para mim e tal. Aí eu topei. Aí chegando lá, né, aquela coisa, quem ia me passar a mesa era Domênico Gato, né, da Energia. Domênico é multilocutor, né? Faz no ar, faz programa de flashback, é DJ, transmite futebol, né? E na época lá a gente tudo jovem, na faixa dos 20, 25 anos, né? E aquela coisa, né? De locutor, conversa de locutor, né? De que rádio você veio, né? Eu tô vindo de Araraquara. Ele, vem, comecei lá também. Eu falei, sério, né? Comecei na Bandeirantes, ele me falando. Falei, eu sou da Morada FM e tal. Tá, você vai fazer as duas? Vou, final de semana aqui, semana lá tal. Mas você mora lá? Tá, moro lá, mas eu não sou de lá, eu sou de São Paulo, né? Que lugar? Eu sou da Casa Verde. Ele, vem, eu também. Ou seja, começamos no mesmo lugar, morando no mesmo bairro e a gente tava lá se conhecendo em Santos, né? E aí a gente criou uma amizade legal. Aí, por fim, aquele um mês que eu ficaria em Santos cobrindo férias, acabei sendo efetivado e, né, acabei ficando lá. Aí fazia simultaneamente, segunda a sexta em Araraquara, viajava 4 horas para São Paulo, sábado e domingo em Santos, viajava mais 1 horinha e pouco Tudo de ônibus. de ônibus. Naquela época você já era busólogo? Já. Desde quando busólogo? Aí até que chegou uma época quando eu fui efetivado, busólogo desde o dia de criança. Aí quando eu fui efetivado, a minha irmã falou assim, vai com o meu carro, vai. Ela ficou com dó de mim, né? E aí eu comecei a ir para Santos com o carro dela, mas para Araraquara era de ônibus. E aí foi. Aí um dia o Domênico pediu demissão da Tribuna.
porque a Metropolitana, ele era folguista na Metropolitana, ele era titular na Tribuna e folguista na Metrô. A Metropolitana estava mudando e quem estava assumindo a direção da rádio era o Ricardo Henrique. Ricardo Henrique, respeitadíssimo no meio, porque ele tinha feito a Transamérica nos anos 90, que era a melhor de São Paulo. Tá? Foi tudo na gestão do Ricardo Henrique, foi ele que colocou o Marcelo Braga no mercado de São Paulo, na Transamérica. Ele era o coordenador do Marcelo na época. Então, assim, Foi a época que a Transamérica chegou ao primeiro lugar? foi. Né? Aquela época das versões de músicas e tal. Né? Louras geladas, estúdio, tudo. Foi. Então o Ricardo Henrique estava indo para a Metropolitana, estava reformulando, e o Domênico ia virar titular. Então ele pediu demissão da Tribuna, e quem iria assumir o lugar dele na Tribuna era eu. Né? O Tony falou assim, ó, você vai ficar no lugar do Domênico, você aceita? Eu falei, vou. Pedi demissão de Araraquara, para virar titular na Tribuna, saí de Araraquara, Aí tô lá na primeira semana que eu tô cobrindo as férias não, o horário do Domênico, cobrindo não, assumindo o horário do Domênico, o Domênico me liga, né? Ô, vem aqui na Metrô, eu falei de você pro meu chefe, ele quer ouvir seu material. Eu falei, eu acabei de assumir seu horário aqui, é primeira semana, eu preciso assentar um pouco aqui, pegar experiência, né, para ir para um mercado maior que é São Paulo, eu queria, né, eu tava aqui com 2 anos de carreira. Mas você já era bom. Não sei, Nargos, eu queria, né, pegar mais gingado e tal, né? E aí falou assim, não, mas eu já falei pra ele, vem aqui. Eu falei, não, eu quero ir aí pra conhecer a rádio. Mas traz uma fita, o piloto, a fita cassete. Eu falei, não vou levar a fita. Não, vem porque eu já falei pra ele. Eu falei, não, ó, amanhã antes de ir pra rádio eu vou aí. Aí eu fui, falei, e agora, né? Eu tinha um medo, o lance de queimar o filme com a Tribuna, né? O pessoal confiou em mim, agora eu vou chegar e uma semana depois eu vou pedir demissão, né? Eu não tava à vontade com isso. Falei, mas eu vou lá conhecer a Metropolitana. Era uma chance de conhecer uma rádio de São Paulo, né? Até então eu só tinha feito rádio no interior. Mas eu coloquei uma fita no bolso. Aí eu coloquei, mas eu falei, não vou entregar. Aí eu cheguei lá na rádio, Domênico, dá a fita aí. Falei, não trouxe. Ele, porra, por quê? Falei, eu acabei de assumir o seu horário lá, não tô nem uma semana que eu tô no horário, os caras me contrataram, assinaram minha carteira, eu não vou, né? Ele, puta, meu. Aí nisso, o Ricardo entra no estúdio, ele, ô Ricardo, esse é o Sam que eu te falei. Ele, tudo bem, eu assim, né? Cadê a fita? É o Ricardo Henrique, cara, né? Pra mim, né? O Ricardo era o nome top, né? Aí ele, legal, dá sua fita aí, Aí o Domênico só olhando, né? Tá aqui a fita. Aí o Ricardo saiu e o Domênico, pô, velho, você falou que não trouxe. Mas ele não era pra... Falei, não, fica tranquilo, calma, deixa, não tem problema, tal. Aí eu fiquei lá conversando um pouco com o Domênico e eu tinha que ir pro Jabaquara pra descer pra Serra, fazer meu horário em Santos. Eu falei, preciso ir embora, tal. Aí falando tchau pra todo mundo, passei na porta assim, era a sala do Ricardo, falei, tchau, Ricardo, obrigado, viu, pela recepção. Tal. Onde você vai? Falei, eu vou embora. Não, pera aí, eu vou te contratar. Putz. Falei, não, mas eu vou fazer horário lá em Santos. Ah, tá bom, então passa amanhã de manhã, já traz seus documentos e tal. Aí o Domênico, falei, tá vendo? Falei, caraca, e agora, meu? Aí eu desci, fui lá, expliquei, né? Aí o Tony já tinha saído, quem tinha assumido era a mulher dele, a Inês Bari. Inês hoje virou escritora, ela faz uns poemas, faz umas coisas assim legais. Legal. E ela é artista, ela é música também, ela fazia jingles, tocava, cantava. Olha, E aí eu cheguei e falei pra Inês que tinha acontecido isso, ela super me apoiou, né? Sensacional. Falei, não, vai, que é melhor pra você, tá do lado da sua casa, tal. E aí, né? Então, graças ao Domênico e por aprovação do Ricardo, acabei chegando em São Paulo, né? E aí tem uma outra história legal também, né? Aí, naquela época, os locutores que trabalhavam de madrugada, todas as rádios eram 24 horas, diferente de hoje, né?
Então, o locutor que trabalhava de madrugada ficava ligando um para outra rádio, porque não tinha. Você não tinha. Você estava lá tocando música e tava, né? Você precisava conversar com alguém para espantar o sono, né? Não tinha outra forma de, né, você passar o tempo. Não tinha internet, não tinha nada. E aí a gente ficava ligando um pro outro, né? Aí um dia eu tô lá na madrugada da metrô, toco o telefone. Ah, é o Sam. Ô, Sam, é o Roberto Nonato da Jovem Pan. Nonato hoje, coincidentemente, 2025 ele está na TV Jovem Pan. Fez CBN, fez Antena 1, fez Nova, fez CNN, TV, fez vários, né? Aí, naquela época, o Nonato estava na madrugada da Pan, ele me ligou, tal, de onde você é? Falei, sou de São Paulo, vim de Araraquara, tal. Ah, que legal, mas você mora onde? Eu sou da Casa Verde. Ele, pô, eu também sou. Mais um, Nossa. mais um. E aí, a gente pegou amizade por isso, né? Você estudou aonde e tal, não sei o quê. Então, sempre, periodicamente, a gente se, né, falava ao telefone, mas eu não conhecia ele. Um dia ele me liga e fala assim: Você tem vontade de trabalhar na PAN? Eu falei, cara, eu tenho muita vontade, né? Aí ele falou assim: Aparece na rádio amanhã às 10 da manhã. Eu falei, por quê? Porque eu vou pedir demissão. Eu falei, sério? Eu entro, peço demissão, você entra e pede emprego. Eu falei, pô, Que ano? 1992. E foi assim que eu conheci o Nonato, na porta da Jovem Pan. Ele indo pedir demissão, eu esperando para pedir emprego. Aí eu fiquei lá, ele entrou, tal. Aí ele saiu, já falei de você pro Beto Rivera, que hoje é o diretor, o CEO da Gazeta, ele era o diretor artístico da Jovem Pan na época. Já falei para você, de você pro Beto, e ele já é só ir lá acertar. Eu falei, pô, muito fácil. Foi o Roberto Nonato que, né? E aí cheguei lá pra falar com o Beto falou assim, meu, você que mandou essas fitas, ele abriu a gaveta, tinha um monte de fita minha lá, guardado. Eu falei assim, eu guardei as fitas. Um monte? Porque eu mandava uma fita por mês pra Jovem Pan, quando eu tava em Araraquara. Isso durante É, um ano, 2 anos? só que o que marcou ele, a jogada de marketing, né? Eu colava a logomarca, pegava uns cartões de visitas da morada de Araraquara, eu cortava a logomarca e colocava meu nome embaixo. Ah, organização. Então ele marcou por essa imagem. Então sempre que recebi ele, pô, tal. E ele falou assim, pô, eu guardei aqui porque eu gostei dos seus pilotos, né? Aí ele falou assim, e o Nonato falou que você trabalhou na Tribuna. Se trabalhou na Tribuna, já tá, é bom. Porque ele fez a Tribuna FM, o Beto, né? Aí eu falei, ah, legal. E aí acabei indo pra Jovem Pan, né? E aí, engraçado que na Jovem Pan trabalhei junto com o Luiz Lafay, que tinha trabalhado comigo em Araraquara. A gente morava junto numa república, né? E o Lafay também, ele fez Senac comigo, ele fez o curso de rádio comigo e nós fomos, né, acabamos morando juntos em Araraquara, trabalhando na morada. E a cidade era muito quente, Araraquara é uma cidade muito quente, no verão, né? E aí não dava para ficar dentro de casa. E um dia eu saí, deitei na calçada assim, e e aí ele veio também, o que foi, japonês? Tá triste? Aí eu falei, ah, tá muito calor aí. Aí falou assim, ó, tô de saco cheio, quero voltar pra minha casa. O Lafay também era de São Paulo, né? Falei assim, eu quero voltar pra minha casa e ano que vem eu vou trabalhar na Jovem Pan. Nós dois, ele falou pra mim. Aí eu falei assim, não, ano que vem eu ainda vou trabalhar em Santos. Não tinha ido pra Santos, estava lá né? Ano que vem eu vou trabalhar em Santos, depois eu vou pra Jovem Pan. Aí ele, não, estaremos na Jovem Pan. Falei, não, Lafay, não, tem que ir com calma. Falei, calma nada, que não sei o que, né? Nós estaremos juntos na Jovem Pan. E Aí. passou uma estrela cadente, assim, né? Não era o Harley, não? No começo. Não sei. No interior você vê muito esses fenômenos, né? Céu limpo. Nós vamos trabalhar na Jovem Pan. Aí eu falei, caramba, meu. Ele, não fala nada, não fala nada. E eu, dando risada, né? Ele, não fala nada. Aí eu falei, tá bom. E aí aconteceu tudo isso, fui para Santos, metropolitana, né? Aí fiquei um tempinho em Santos, nem 6 meses em Santos, aí metropolitana 9 meses, e aí, né, o Nonato me indicou, entrei na PAN e o Lafay já estava lá.
Quando eu entrei na PAN, o Lafay já tava lá. E aí, o primeiro final de semana que eu fui fazer, a troca era com ele. Eu entrava às 5 da tarde, ele tava saindo às 5. Quem era a equipe da Jovem Pan? Você lembra? Em Lembro. 92, todos os nomes? Vaguinho de manhã Vaguinho gravava voz. e fazia o ar. O Emílio ainda não gravava voz, ou gravava Emílio gravava também. também? Era Vaguinho. Vaguinho, Emílio na hora do almoço, Marcelo Café, Marco Antônio, Maurício Morales. Ah, o Morales fez São Paulo. Só existia São Paulo, né? Não tinha rede. Não tinha. Era Maurício Morales e o Vander. E depois, à madrugada, o Nonato. Né? Aí foi quando eu entrei. Nossa, sensacional. É. E aí, meu primeiro final de semana, 5 da tarde eu entrar no ar, o Lafay tava, e naquela época os estúdios no 24º andar, o Lafay de costas pra mim. Eu abri a porta, falei, fala, Lafay! Ele virou e fez, não fala nada. Né? Eu falei, putz, realmente, meu. Eu sei que você tem esse áudio da estreia. Tenho. Você podia disponibilizar pra gente. Vou, A galera, o difícil. se você achar, É, você coloca. se eu encontrar, você vai ouvir agora. Se você não ouviu, é que eu não achei. Ouviu? Pronto? Não ouviu? Ouviu. Então tá, vamos seguir. Sam, quando você entrou na Jovem Pan, já tinha aquela fama do Tutinha ser uma pessoa brava? É que eu não sei se na época era o seu Tuta que comandava, ou já Não, era o Tutinha. Era o seu Tuta, o pai, comandava o AM. Não é, E o Tutinha era exclusivamente FM. E não era fama, não, era realidade. A gente tinha reuniões quinzenais com ele, era terrível. Aquela coisa do Dr. Pimpolho, aquilo lá é uma caricatura bem leve do que era a realidade. Dizem que hoje ele tá mais calmo, né? Não tá mais daquele jeito, né? Tanto que faz 2 anos que estamos em abril de 2025, fará 2 anos, né? Que eu voltei pra lá e eu não encontrei com ele. Não? É. Existe um recorde de mais tempo consecutivo que um locutor ficou no ar. Sim, Banana. O Banana. Inclusive, Ricardo San aparece no vídeo dele, Sim. fazendo mesa de fundo. Apareço de lateral. Né? Será que você pode contar um pouco do bastidor? De como foi isso? Se teve uma reunião? Na verdade, o Tutinha queria que fosse o Emílio. Né? Era o Emílio. E aí começou na reunião uma puta briga, o Emílio falando que ele não conseguia, e o Tutinha xingando ele de ingrato, falando que ele tava fazendo corpo mole. E o Emílio falando, não é que é corpo mole, eu não consigo ficar acordado. E o Tutinha, você é um bunda mole, ingrato, filho da puta, e não sei o que. E o Emílio vermelho, eu não consigo, se eu conseguisse eu ficava lá, eu não consigo ficar sem dormir. E o Emílio dando soco na parede, o Tutinha chutando a mesa. E todo mundo, era reunião de locutores, todo mundo sentado no chão e só os dois lá, né? Uhum. MMA, né? Emílio, Tutinha e a gente sentado em volta na sala da reunião. Depois que eles brigaram, os dois suando vermelho, um xingando o outro. Aí o Tutinha viu, acho que percebeu que não ia rolar com o Emílio, ele falou assim, então vai o Banana. Aí o Banana, fudeu! Aí, e todo mundo assim, né? Eu, puta merda. E aí acabou sendo Banana e deu certo, né? Foi num shopping, né? Foi um No puta evento. Shopping Paulista, montaram uma estrutura lá, um estúdio, e no dia do recorde, que foi num domingo à tarde, né? Que tava se aproximando das 100 horas, o negócio estava lotado. E deu muita mídia, né? Deu TV, jornal, revista. Banana passou mal? Chegou a passar mal, assim? Chegou a dar uns desmaios, assim. Nesse último dia, levaram ele pra tomar banho e fazer massagem, ele apagou, né? Tiveram que acordar à força. É pesado, né? Negócio pesado. 100 horas não... É. Uma vez eu fiquei acordado... Ô, Tigra, quantas horas que eu fiquei acordado uma vez? 60 horas? Credo. Não sei. Direto, quando tava em reforma aqui, o espaço. Mais ou menos isso.
Mais ou menos 60 horas acordado, eu passei mal. Eu Mal. consigo ficar acordado umas 14 horas. 14. 8 horas, 12 horas no máximo. Eu costumo dizer que eu sempre acordo para tirar uma soneca. Ricardo Sam, o papo tá muito bom, Ah. mas eu quero que tenha uma parte 2 com você. Te chamar mais pra frente. Muito obrigado, Ricardo. Eu não sei se eu vou ouvir, não. Não sabe? Não. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Kátia. A nossa Tigra. tigra. Bri- Já vou agradecer só depois que vocês olharem isso. Eita, não, mas... Mas tudo bem. Olha, eu vou agradecer também aqui ao Eros, que é meu parceiro, né, em toda essa estrutura aqui do podcast. Para quem quiser alugar esse espaço, criar o seu próprio podcast, fazer videoaula, enfim, apresentação, siga a gente no Instagram, que é HT Studios Oficial, tá? E agora, lembrando, se inscreva no canal. É o primeiro episódio do podcast. Estou me acostumando ainda. E agradecer de novo ao Ricardo Sam por ajudar em tudo isso. Quer fazer alguma consideração final? Primeiro, né? O quê? Tirei a virgindade. Isso vai pro ar. Enfim, obrigado, B. Valeu.